Já a seguir, o Semanário Económico. BNI, milhões de braços, uma só força. Boa noite, já está com o Semanário Económico. Habitualmente a esta hora aqui na STV Notícias fazemos a atualização dos assuntos que marcaram o dinamismo económico da economia de Moçambique na última semana, sensivelmente. Vamos então conhecer os títulos dos temas que irão merecer especial atenção ao longo destes próximos 60 minutos, sensivelmente de duração deste programa. Sua atenção então para as manchetes da presente edição. Trust Fund sul-coreano disponibiliza $967 mil americanos para a aquisição de drones destinados a prevenir desastres e proteger comunidades vulneráveis. Esta tecnologia irá facilitar nesta monitoria, reduzir as lacunas existentes e melhorar aquela que é a monitoria dos desastres que possam vir a ocorrer. Encerramento da lixeira de Ulene impulsiona novo ciclo econômico e abre oportunidades empresariais. Além de se mobilizar estes $12 milhões por excesso, possamos ter empresas com capacidade, experiência e recursos a explorarem esta oportunidade, que naturalmente esperamos que vai gerar inúmeras oportunidades de emprego para, sobretudo, os jovens da nossa cidade. O livro Introdução à Indústria do Petróleo oferece uma base formativa sólida para estudantes e técnicos numa altura em que Moçambique se afirma como novo ator no mercado global de hidrocarbonetos. Nós temos petróleo e nós seria infeliz Moçambique não ter alguma informação sobre essa área. Este é o Semanário Económico. Numa altura em que a nível global se testemunha um ambiente de crispação comercial na sequência das medidas anunciadas pela nova administração norte-americana, precisamente a aplicação de tarifas nas relações comerciais bilaterais. Em Moçambique se explora muito o caminho bilateral do comércio através, por exemplo, do acordo de parceria econômica assinado entre Moçambique e o mercado da União Europeia, neste caso com a própria União Europeia. Trata-se de uma iniciativa que abre boas oportunidades para as exportações nacionais para o mercado europeu, mas que ainda enfrenta desafios da sua plena utilização pelos exportadores nacionais. Projeto promove comércio com 75% de execução e avança no apoio às exportações para a União Europeia. Iniciativa financiada pela União Europeia aposta na capacitação institucional, criação de guias práticos e estudos de mercado para facilitar o acesso das PME ao mercado europeu.
Com cerca de 75% das atividades já implementadas, o projeto Promove o Comércio entra numa fase crucial da sua execução. A aposta passa agora por consolidar os instrumentos de apoio à exportação, reforçar capacidades técnicas e envolver de forma mais ativa o setor privado. O objetivo é claro: aproveitar as oportunidades abertas pelo Acordo de Parceria Económica entre Moçambique e a União Europeia. O projeto Promove Comércio, lançado em julho de 2022 com financiamento da União Europeia, está a aproximar-se da reta final com 75% das ações e fundos já executados. Com um orçamento de 2,9 milhões de euros, a iniciativa visa reforçar a capacidade de Moçambique para tirar partido do Acordo de Parceria Económica entre a SADC e a União Europeia, promovendo o comércio regional e internacional. As ações do Promove Comércio têm-se concentrado em 3 grandes frentes: fortalecimento institucional, melhoria das infraestruturas de qualidade e mobilização do setor privado e da sociedade civil para um maior envolvimento no comércio internacional. Entre os avanços mais relevantes está a elaboração do Guia de Como Exportar para a União Europeia, um instrumento que apresenta de forma prática e acessível todos os passos e requisitos para que empresas moçambicanas possam vender os seus produtos no mercado europeu. Além de servir o setor privado, o guia tem sido usado em formações dirigidas ao Ministério da Economia, câmaras de comércio e atores não estatais. Outro marco importante foi a realização de estudos de mercado sobre amêndoas e oleaginosas, com foco na identificação de oportunidades concretas de exportação para a União Europeia. Estes estudos ajudam pequenas e médias empresas a compreender melhor os requisitos, canais de acesso e tendências de consumo nos países europeus. O projeto também promoveu formações sobre regras de origem e acumulação, elementos técnicos essenciais para beneficiar das isenções tarifárias previstas no Acordo de Parceria Económica. Foi ainda produzido um manual prático para ajudar os diferentes intervenientes a interpretar e aplicar corretamente estas regras. E vamos então fazer a atualização sobre esta iniciativa, o Promove Comércio, que abre oportunidades para a exportação para o mercado da União Europeia, um tema que se tornou particularmente relevante se tomarmos em conta o contexto atual internacional em que o comércio multilateral tem estado a ser afetado por estas medidas tarifárias que têm estado a condicionar todo este ambiente do comércio internacional, e as apostas no bilateralismo comercial tem sido cada vez mais sonante. Independentemente disso, Moçambique já tinha iniciado então esta abertura com a União Europeia para a promoção das exportações moçambicanas. Importa perceber o ponto de situação detalhado sobre este projeto Promove Comércio. Apresento o nosso entrevistado para este tema, a extensão Machel, ele que é o gestor operacional do projeto Promove Comércio, projeto encarregue de implementar este projeto. Machel, boa noite e bem-vindo ao Semanário Económico. Mesmo para começar, situe-nos neste momento do projeto Promove Comércio. Pois, muito obrigado, João Carlos. Queria também saudar aos telespectadores. Na verdade, antes de responder à questão, era importante que a gente tivesse uma espécie de uma explicação do que é o projeto Promove Comércio. Este é um projeto financiado pela União Europeia, é um projeto de mais ou menos 2,9 milhões de euros, tem 3 principais componentes. A primeira componente tem a ver com o fortalecimento das capacidades do Ministério da Indústria e Comércio na implementação do Acordo de Parceria Económica que o Governo ratificou em 2017 e cuja implementação iniciou em 2018. Temos a terceira componente, tem a ver com a questão de sensibilização do setor privado das oportunidades que o Acordo de Parceria Económica oferece, e que essas primeira e terceira componente são implementadas por nós como Development Alternative Initiative, que é a DAI neste caso, e a segunda componente olha mais para a questão de infraestruturas de qualidade. Quem está a fazer essa implementação são os nossos colegas da UNIDO.
mais ou menos temos aproximadamente 36 atividades aprovadas, que estão a ser financiadas pela União Europeia. Estamos a 75% da execução das atividades. Portanto, é mais ou menos isto que nós temos até agora relativamente ao que já... E em que fase é que se encontra neste momento a implementação do projeto? Já estamos quase no fim. Nós iniciamos em julho de 2022. Já era suposto até julho de 2025 terminar o projeto, mas dada a situação que o país enfrentou logo um bocadinho antes, há a perspectiva de a gente fazer a extensão do contrato. Portanto, estamos praticamente quase a terminar a execução do projeto. E quais foram os marcos mais significativos da implementação do projeto até esta altura? São vários, na verdade são vários, mas importa referir apenas 3 principais daquilo que achamos nós como projetos são relevantes. O primeiro tem que ver com o guia de como exportar para a União Europeia. Portanto, o que o projeto fez foi elaborar, dada a limitação dos conhecimentos para exportar para a União Europeia, sentimos isso nos workshops que fomos desenhando, criamos um guia de como exportar para a União Europeia. O que é que traz esse guia? Este guia traz os aspectos, é um guia de informação relativa aos passos de como exportar para a União Europeia, a preparação interna da empresa, desde os planos de exportação, desde a organização estrutural da própria empresa para exportar, quais é que são os passos naturalmente necessários para exportar da União Europeia e também quais é que são as conformidades em que cada uma das empresas que tem interesse de exportar para a União Europeia pode, portanto, avançar. Portanto, esse é um instrumento que não só terminou com a produção, mas também foram treinados o setor público, o setor privado, as organizações da sociedade civil e divulgamos e oferecemos os guias impressos para lá. Desde o início deste projeto até esta altura, confrontando-se com a realidade, houve algum desvio, uma mudança relevante no cronograma de implementação? Eu penso que sim. Quando inicia o projeto, tivemos algum tipo de demora na assinatura dos contratos e, naturalmente, sabemos que a economia é dinâmica, tanto aquilo que tinha ou havia sido programado no início do projeto, em algum momento sofreu algumas alterações, mas não são as alterações um bocadinho mais profundas, dado que conseguimos, juntamente com o beneficiário, realinhar as atividades, perceber que, olha, algumas atividades já não eram mais relevantes, mas eles foram solicitando as outras atividades que eram relevantes para poderem se implementar e, para nossa sorte, estas mesmas atividades estavam em conformidade com aquilo que era o plano que nós tínhamos como projeto e assumido com a União Europeia. Naturalmente que sim, já nos últimos dias achamos que a questão das eleições, não é? Portanto, estou a falar das eleições. De todo este contexto eleitoral. Exatamente. Não é? Portanto, isto influenciou na questão da economia do país, nas estruturas governamentais, assim como privadas. Então, algumas atividades nossas tiveram que se reorientar para este, vamos lá dizer, novo normal, que condicionou a implementação de algumas atividades, como, por exemplo, a questão de interação com o setor privado, principalmente a componente 3, a interação com o setor privado, os workshops, entre outros aspectos que realmente nós sentimos que podiam ter sido, vamos lá dizer, implementados em tempo útil. Né? Portanto, tivemos um atraso praticamente de 5 meses de implementação do projeto, quiçá com essa extensão nós possamos conseguir avançar. E que principais desafios, quer sejam operacionais, quer sejam estratégicos, o projeto tem se confrontado na prossecução da sua própria missão, não é? São vários, porque vou elencar 3. O primeiro tem a ver com o desconhecimento do setor privado dessas oportunidades que a União Europeia oferece. Portanto, alguma parte ou boa parte do setor privado, um bocadinho antes do setor privado, não tinha conhecimento da existência deste acordo. Quer dizer, não sabia que era possível importar vamos lá dizer, uma geleira ou um ar-condicionado da União Europeia sem pagar taxas e nem cotas. Portanto, assim como vários outros artigos de categoria A, B1, B2,
tanto o B21, sem pagar taxas na conta. Não tinham esse conhecimento. Tanto nós fomos percebendo que era necessário desenvolver iniciativas de sensibilização para cada setor privado, produzir ainda mais estes guias para poder trazer ao de cima essas informações do setor privado. O segundo que eu acho que é importante que nós tivemos é que nunca se faz reforma sem envolvimento do governo. Portanto, é necessário que as instituições do Estado assumam o compromisso, liderem o processo de implementação dessa mesma reforma. Caso contrário, nós somos uma agência de implementação. Se o Estado não tem um interesse em se envolver, não é possível fazer essa reforma. E nós, como Promove Comércio, apoiamos o Ministério da Indústria e Comércio através do Comitê Nacional de Facilitação do Comércio em trazer ao de cima esses desafios e talvez, vamos dizer, as possíveis soluções para poder fazer com que este acordo seja mais conhecido e que essas oportunidades sejam aproveitadas pelas nossas micro, pequenas e médias indústrias para poder catapultar... Oportunidades essas que ainda estão subaproveitadas, efetivamente. Vou assumir que sim, infelizmente, porque era suposto a estas alturas, este acordo já estamos na 6ª fase da implementação do acordo. A autoridade tributária já divulgou cerca de 6 ordens de serviço, mas percebemos que mesmo algumas empresas que já importam não tinham conhecimento que, olha, alguns produtos, bens de produtos já tinham sido isentos de tarifas. Portanto, percebemos que era necessário que essas informações fossem divulgadas e nós tentamos trazer ao máximo essas informações na página do Portal de Comércio Externo, assim como na página do Promove Comércio, que foi criada pela nossa instituição. Existem desafios, vamos lá dizer, ou considerar institucionais, financeiros, logísticos e outros que requerem atenção especial no desiderato de aumentar o volume de exportações moçambicanas para o mercado da União Europeia? O desafio que agora nós como projeto vemos é esta questão de mudança de governo. Portanto, a mudança do governo pode impulsionar, assim como pode não impulsionar a implementação dessas políticas, mas naquilo que nós percebemos desse novo governo tem interesse na questão de investimento, na questão de importação e na questão também da industrialização. Portanto, o risco que nós estamos a ver como desafio é se a gente muda de uma forma um bocadinho mais rápida os decisores de tomada de decisão, temos o outro e que não tenha seguir o espírito do governo, naturalmente nós podemos ter algum tipo de problema, mas não é o caso neste caso, porque dentro do Ministério da Economia agora existem um staff que já conhece o processo, existe o staff que está a trabalhar nas questões de implementação, um follow-up da implementação do Acordo de Parceria Econômica entre Moçambique e União Europeia. E já é possível identificar mudanças concretas e impactos positivos visíveis decorrentes da implementação deste acordo de parceria econômica Moçambique-União Europeia? Medir o impacto agora, depois de 2 anos e meio, ainda é um bocadinho mais desafiante, na verdade, porque o trabalho que nós fomos fazendo são poucas ainda as empresas que exportam para a União Europeia e precisamos de encontrar efetivamente empresas que já exportam. São poucas, são algumas e que naturalmente o Semanário Econômico deve já as conhecer. Portanto, nós gostaríamos que talvez no final do projeto nós tenhamos algumas empresas que já se aproveitam dessas oportunidades que o EPA oferece e as outras que naturalmente possam sentir... Em princípio temos mais um ano, uma extensão de mais um ano na implementação do cronograma de implementação do projeto. É possível, nesta altura, termos algumas referências de lições ou boas práticas que pudessem ser destacadas da implementação deste projeto? Eu penso que sim, essas alturas, pelo número de seminários, nós fizemos seminários, mais de 50 seminários, nos quais esses 50 seminários tivemos, olhando para as nossas listas de participação, aproximadamente 1.500 pessoas desde que o projeto iniciou e sempre sentimos esse interesse. Portanto, é possível que no final do projeto nós tenhamos showcases muito concretos que realmente já exportam para a União Europeia e também possamos encontrar outras micro, pequenas e médias empresas que tenham interesse em poder exportar para a União Europeia. Então, o nosso desafio tem que ser esse de mais divulgação. Qual é o principal desafio atual ou a principal barreira que os agentes econômicos moçambicanos, os exportadores nacionais enfrentam para exportar para o mercado da União Europeia? É a certificação. É a certificação
e é o financiamento. E para cobrir a questão da certificação, nós temos os colegas da Unido que estão a trabalhar com mais ou menos um número, mais de 10 empresas dia a dia, para poder capacitá-la na questão da certificação nisto, e depois a questão dos financiamentos. Portanto, a questão dos financiamentos também é um calcanhar daquilo de todas as micro, pequenas, médias nacionais, e sabe muito bem o João que praticamente o nosso tecido econômico é constituído acima de 80% pelas micro, pequenas, médias empresas. Então o desafio já aparece desde as questões de financiamento, e essas questões de financiamento já ligam-se com a questão de certificação, porque a certificação é cara, podemos assumir que sim, mas os colegas da Unido estão junto com o INOC a tentar fortalecer as capacidades do INOC e apoiar essas micro, pequenas, médias empresas na questão da certificação. E nos próximos tempos, quais são os principais focos de atuação do projeto? Nós estamos felizes pelo algum tipo de desenvolvimento que estamos a ter no projeto. Achamos que era muito relevante, desde já, iniciar o processo de fortalecimento do Comitê Nacional de Facilitação do Comércio. Existe um regulamento de funcionamento e nós apoiamos o Ministério a fazer esse regulamento de funcionamento. Está sendo um processo de aprovação até agora. Temos também a questão das decisões antecipadas e vinculativas, que é um aspecto muito importante para as micro, pequenas e médias empresas, porque já tens a previsibilidade do que estás a importar antes, naturalmente, de se deslocar às alfândegas, a questão da transparência. Temos também como um outro, vamos dizer, desafio que era importante, olhar para a questão de acumulação, a implementação da acumulação. Por quê? Porque nem tudo que as micro, pequenas e médias empresas produzem, as componentes todas são adquiridas em Moçambique. Portanto, é necessário que o governo de Moçambique notifique a União Europeia para se iniciar o processo de acumulação, de modo que essas micro, pequenas e médias empresas saibam, por exemplo, importar, para produzir uma garrafa, água mais ou menos, importar uma tampa de Zimbábue, melhor, não de Botsuana, digo, importar o selo da África do Sul, engarrafar a água em Maputo e na mesma essa água ser made in Moçambique. Então são essas questões principais que achamos que são relevantes, que podemos E que expectativas é que tem quanto ao impacto do projeto até o seu final? Boa, eu penso que vai ser boa, desde que o governo tenha capacidade de dar continuação àquilo que nós já fizemos. Os projetos iniciam, têm um prazo de vida, o Estado sempre continua. Portanto, acreditamos que nesse engajamento que estamos a ter no engajamento que estamos a ter com o setor privado, as organizações da sociedade civil, elas estão envolvidas neste mesmo processo da seguinte forma. Por exemplo, nós temos algumas subcomissões, por exemplo, temos a subcomissão de comércio e de serviços que criamos dentro do Comitê de Facilitação do Comércio, em que o setor privado é vice-presidente. Então, estas sinergias entre o governo, o setor privado e a sociedade civil podem trazer uma nova dinâmica para a questão da advocacia, da implementação do APE. Tanto acredito que as expectativas são boas e que o governo naturalmente já possa ter a altura em condições de avançar com essa implementação do APE pelos instrumentos que nós desenhamos e que os outros doadores também possam dar continuidade a estas. E que recomendações é que deixaria neste momento para os parceiros, os beneficiários e potenciais beneficiários do projeto? Fortalecer a colaboração entre o governo e o setor privado, a sociedade civil. É preciso que exista esse fortalecimento dentro do setor privado, porque é essencial para poder continuar com a implementação das atividades. O segundo, era necessário investir na capacitação contínua. Tanto os funcionários oficiais do governo precisam naturalmente de ter uma capacitação contínua e sempre presente para poder exercer as suas portanto, atividades, e também reforçar a visibilidade das atividades que foram desenvolvidas, entrevistas como estas, com o próprio governo, com os beneficiários, os workshops, as newsletters, para trazer a informação dessas oportunidades. Só a partir daí que naturalmente nós podemos tornar este projeto ou levar este projeto para um bom porto. São Machel, obrigado por estar aqui no Semanário Econômico e até uma próxima oportunidade. Seguiremos atento à execução do projeto até o seu final. E voltaremos eventualmente nessa altura para um balanço mais conclusivo. Pois, muito obrigado mais uma vez. Desejo a toda a equipe um bom trabalho e até breve.
Estivemos então a fazer este ponto de situação do projeto Promove Comércio e vamos dar seguimento à atualização econômica aqui no seu semanário. Você está com o Semanário Econômico.